Oi, eu sou Patrícia Ormarte e estamos mais uma vez aqui com o programa Café com a Câmara. Hoje estamos com a doutora Rosileide. Doutora Rosileide, conta um pouquinho da tua história como advogada e a empresa, os cursos que ela tem, qual a disponibilidade deles? Boa tarde, Rosileide, o meu nome, né? Eu sou advogada há mais de 25 anos, gosto de militar mais na área da família, mas dou um auxílio na empresa do meu pai, que é uma empresa que faz treinamento de brigada de incêndio. Né? Interessante, né, nesse momento. Exatamente. E qual que é a especialidade? A empresa, ela tem a especialidade de treinar as brigadas de incêndio das empresas. Para quê? Para fazer o controle dos 5 primeiros minutos de incêndio que existe de prontidão. Né? São os brigadistas que eles atuam nesse combate primordial, né? A qual não deixa, de certa forma, às vezes, o fogo se expandir tanto. Né? Às vezes a gente acha que é uma coisa simples, mas ela é bem complicada, né? Até aqueles para apagar incêndio, né? Eles têm diferentes fórmulas, então é uma coisa assim que você realmente tem que saber o que fazer, né? Os extintores, eles têm as classes de incêndio. Dependendo da classe de incêndio, você tem que utilizar o extintor correto. Por quê? Porque não adianta onde eu tenho um incêndio onde tem aparelhos elétricos eu jogar água, né? Isso vai piorar mais ainda o incêndio. Então tem que saber o extintor correto para apagar o incêndio correto. E existe um treinamento para as pessoas? Existe só o treinamento para a brigada ou todo mundo que trabalha na empresa também tem essa assessoria? Porque às vezes são muitas pessoas, muitos funcionários, e quando começa o incêndio eles não sabem o que fazer. E às vezes você joga uma água num lugar que você não deve, né? Então isso também ocorre? Sim, na verdade, assim, as empresas elas têm obrigatoriedade legal de fazer o treinamento da sua brigada de incêndio anualmente, tá? Então, existem também, hoje, não só as brigadas de incêndio. Hoje, existem as brigadas de emergência. Por quê? Não é só o incêndio. Então, controlamos, por exemplo, o treinamento do espaço confinado, o treinamento de ETD, que são aquelas caixas enormes que às vezes a gente vê da EDP, né, de energia elétrica. Existem os treinamentos offshore e os treinamentos onshore. Hoje, a Workfire também tem esses treinamentos offshore, que são dedicados à Marinha. Existem várias certificações que a empresa tem também, da ABNT, autorização da CETESB, homologação da Marinha do Brasil, né? Existem vários tipos de treinamentos que a nossa empresa está pronta para qualquer realidade. Então, o que você está falando é com aquelas empresas daqui de Guarulhos que fazem importação e exportação, quando a mercadoria está dentro de um barco, existe todo um treinamento também que já pode ser pedido no próprio comércio para que não aconteça também um incêndio durante esse procedimento de levar a mercadoria ou trazer a mercadoria. Exatamente, a gente chama essas pessoas de embarcados, né? Quando você está embarcado, você precisa ter esse treinamento. Dentro desses offshore, existem várias classificações também, né, dos treinamentos. EMCIA e etc. Né? Você pode verificar todos os nossos treinamentos lá na nossa página. Como que chama a página? www.workfire.com.br. E sobre os cursos são também para as empresas? Como que são os cursos que vocês dão? Normalmente a gente sempre faz para as empresas que nós chamamos de brigadista, né? Normalmente, dependendo do nível de incêndio da empresa, a classificação é o número que tem que ser feito de treinamento. Tá? No nosso site também tem uma tabela onde você coloca número de população,
né? E qual é a obrigatoriedade legal que você tem para fazer e treinar esse número de pessoas. E é treinado só a parte de incêndio ou vocês abarcam alguma outra coisa? Não, como eu falei, tem a brigada de incêndio, né? A gente tem ETD, confinado, muitas vezes até o pessoal da Fórmula 1 também já treinou lá conosco. E se você tiver, por exemplo, algum treinamento diferente que você queira realizar, nos procure que a gente faz adaptação, né? O ano passado a gente fez também o primeiro simulado terrestre fora do aeroporto de Guarulhos, né? Então foi um simulado onde teve SAMU, como se fosse realmente um avião tivesse caído na cidade de Guarulhos. Tá? Interessante isso, né? E que na parte dos cursos, ele demora um tempo? Quanto tempo demora um curso? Ou depende da empresa, do número de pessoas? Depende da empresa, da classe de incêndio que a gente fala. São 3 tipos de treinamento. Existe o básico, o intermediário e o avançado. Dentro da classificação da sua empresa é que existe o número de horas e a classificação do treinamento. A brigada ela tem que ser treinada anualmente e ela é exigência legal para você conseguir, por exemplo, a sua licença de funcionamento. Tá bom? E como que funcionam os extintores, as coisas que você tem que ter, os aparelhos, enfim, para você poder agir em algum momento? Eles têm também vencimento? Existe o vencimento desses extintores. Sempre você tem que ficar atento. Quando você faz a primeira recarga, tem a etiqueta lá de sinalização, onde ela vai dar a validade do extintor. Tá? E existem essas modalidades também do que tem dentro do extintor para, na hora, poder ser usado, né, contra diferentes tipos de início de incêndio, né? Uhum, sim, existe. E o que no geral, vocês aconselham que as pessoas façam? Pequenos escritórios, não já na parte de indústria? Lojas? Sempre tirar qualquer dúvida com o corpo de bombeiro ou as empresas que são tecnicamente especializadas para fazer esse tipo de treinamento e dar as informações adequadas. Doutora Rosilene, como que surgiu a empresa? Como que foi a ideia de montar a empresa Workfire? Então, a Workfire ela surgiu há 23 anos, né? Surgiu por quê? Porque antigamente não tinham, os treinamentos eram feitos em fundos de fábrica, tá? Cortavam-se latões, colocavam o óleo e o fogo. Com isso, a CETESB, o que aconteceu? Ela viu como uma exigência legal, né? Essas fumaças, sabe? Quando proibir esses treinamentos em fundo de fábricas, que nós chamávamos, né? E daí, por conta do senhor presidente, Luiz Rogério Gomes Guimarães, né, começou a fazer um PAN. O PAN é o Plano de Auxílio Mútuo das Cidades. São empresas que se reúnem para tratar de assuntos estratégicos. Só que o PAN, na época, não tinha um local para fazer essa treinamento. E daí o senhor Luiz falou, bom, já que é assim, eu posso começar, eu invisto num local, a gente faz a readequação do local, uma divisão entre as empresas e se faz o treinamento. Só que daí, como ia gerar custos, as empresas foram, não, e por iniciativa própria, com o seu espírito empreendedor, ele viu e abriu a Workfire. Tá? No começo, a gente só fazia o treinamento de brigada de incêndio e depois foi se aprimorando em novas emergências. Tanto é que a gente fala que hoje a Workfire não brigadas de incêndio mais, e sim Workfire brigadas de emergências. Aqui eu estava vendo que você tem curso de formação e treinamento para combate a incêndio, trabalho em espaços confinados, trabalho em altura.
emergências químicas, proteção respiratória, aviação, offshore, marítimos, salvatagem e outros, né? Exatamente. Então, são várias áreas, Sim, né? várias áreas. E quando isso começou, eram o quê? As indústrias daqui de Guarulhos que tinham começado e faziam essa parte de... Mais focado na brigada de incêndio, né? Com o avançar do tempo, a gente foi readequando as novas realidades. O espaço confinado, né? Quem, por exemplo, eu não tenho nem ideia do que seja um espaço confinado. O espaço confinado, embaixo existem vários dutos, então que passam água, esgoto, telefonia. Todas essas empresas, elas precisam do quê? Desses treinamentos do espaço confinado, né? Emergências químicas. Oh, meu Deus, lá caiu um caminhão cheio de produto químico. O que fazer, né? Porque às vezes eu falo que é como a reação da tintura do cabelo, que em algum momento você tem que parar. Aquele químico é mais ou menos isso, você tem que jogar um produto para ele parar a reação, né? Exatamente. E quem que faz esse treinamento? Essas empresas que trabalham com os produtos químicos têm que levar os seus funcionários a um local adequado para fazer e ter esse sentido de prático e realidade. Quer dizer, hoje vocês têm um local onde é treinado isso, onde é dado curso para os funcionários, que são os brigadistas que são escolhidos pela empresa, e antigamente isso era feito na empresa e era um certo risco para as próprias empresas, porque essas empresas têm produtos altamente inflamáveis, então fazer os testes lá é perigoso, né? Exatamente. Então hoje vocês conseguiram criar esse setor, essa empresa onde tem um local para fazer os cursos. E né? o que é muito importante, por que eu posso queimar lá? Por quê? Porque nós temos a autorização do órgão responsável, que é qual? A CETESB. Tá? Temos a autorização da CETESB para fazer esse tipo de treinamento lá. Isso é muito importante e vocês estão totalmente adequados para poder fazer isso sem criar um risco como antes acontecia, né? Exatamente, exatamente. Eu vou chamar agora para um breve intervalo e já voltamos. Você, construtora, quer validar o método construtivo que mais cresce no Brasil? A Argamassa Biomassa é um produto que segue as normas 15575 e 16590. Agora sua obra vai ficar 40% mais barata, 4 vezes mais rápida. O produto segue todos os requisitos normativos e sua obra muito mais limpa. São mais de 4,5 milhões de metros quadrados construídos e estamos com uma política especial para você ser nosso parceiro. Quer saber mais? Clique ou entre em contato conosco. Voltamos com o programa Café com a Câmara, hoje com a doutora Rosilene, que estava nos contando aqui como que começou a Workfire, né? E conta um pouquinho mais, assim, isso começou há quanto tempo atrás, a Workfire? Há 23 anos. 23 anos que estamos no mercado. E quando vocês abriram, vocês achavam que já foi pensando em ficar tanto tempo? O que vocês... Sim, quando nós abrimos, sempre o seu Luiz é muito idealizador, né? Então, ele coloca uma coisa na cabeça, projeta na cabeça dele e vai embora, né? E, na verdade, existe mercado para isso, por conta da exigência não ser legal, né? Não é uma exigência municipal, não. É uma exigência municipal, estadual e federal, né? Então, na verdade, porque assim, a gente sabe que no Brasil é tão difícil você abrir uma empresa, às vezes você fica 1 ano, 2 anos, quando você fala que você tem uma empresa há 23 anos, é bastante tempo, né? Principalmente aqui no país. Então, na verdade, ele tem uma visão assim, a longo prazo, né? Não vou abrir hoje e vamos ver o que acontece amanhã, né? Empreendedora. Sim, deve ter sido difícil, né, no começo, né? Na verdade, era o plano B dele, né? Era o plano B, enquanto ele trabalhava na Pfizer, ele foi idealizando e foi consumando aos poucos o seu empreendimento. O sonho que ele devia ter, né?
É um sonho, e nem sei se é só um sonho, né? Porque quando ele ainda pequeno, ele sempre gostou dessas coisas de química, de mexer com fogo, e ele foi queimado. Tanto é que hoje ele ainda tem uma cicatriz bem grande, assim, na região da lombar, né? E ele ficou quase 1 ano internado no hospital, de tão grave que foi essa queimadura. Eu acho que daí isso ficou na cabeça dele. Eu preciso ajudar as pessoas, né? Ajudar outras pessoas. Bom, no futebol tem um jogador famoso que, de bebezinho, ele foi queimado, né? O Carlitos Teves, né? Que, inclusive, eu recomendo que assistam um documentário, é bem interessante. Mas, voltando ao Workfire, então, assim, ele teve uma visão, ele conseguiu, ele está permanecendo há muito tempo com a empresa. E essa parte de incêndios, ela é muito importante, exatamente porque você está salvando muitas vidas, né? Exatamente. Às vezes não só a pessoa que está lá na indústria, mas quem está passando, quem está perto. Não só vidas, né? A gente fala que é vidas e o seu patrimônio. Exatamente, né? Porque quando pega fogo uma indústria, você está perdendo tudo que você tem para poder dar trabalho para outras pessoas, né? Exatamente. Então, é bem difícil, né? Exatamente. Por isso, treinem as suas brigadas de incêndio. Com certeza. E para entrar em contato na Workfire, tem Facebook? Tem Facebook, Instagram, nossa página www.workfire.com.br e nosso telefone 11 2468 4088. E me conta um pouquinho, doutora, como que você está vendo a entrada da Câmara de Arbitragem e Conciliação na cidade, para a gente poder levar isso também para as empresas, né? De repente, em vez de ir para uma briga judicial que pode durar anos, eles virem para uma conciliação. Eu sou totalmente suspeita para falar sobre conciliação. Né? Como advogada, eu fiz um curso de conciliação e mediação há alguns anos lá na OAB São Paulo, e eu simplesmente, até me arrepia, me apaixonei. Né? Eu me apaixonei pela conciliação, e eu acho que assim, a nossa cidade, morando aqui há mais de 45 anos, eu posso dizer que a nossa cidade, Guarulhos, merece isso. Né? Dentro dos ditames do direito, né? Sabemos que hoje em dia melhor um acordo do que uma boa demanda. Exatamente. Né? E um acordo mal estruturado não é uma boa. Não. Por isso que nós precisamos dos conciliadores, mediadores, as câmaras de arbitragem, né? Aqui na nossa cidade. É importante porque é uma forma muito rápida de você resolver e você não fica levando um problema por muitos anos, que chega uma hora que você não sabe nem por que você está brigando, né? Exatamente. Você já perde um pouco e o desgaste é muito grande, né? O desgaste não só físico, né? Emocional, aquela coisa de processos durando quantos? 10, 20 anos, aquelas demandas mal resolvidas. Na verdade, até aqueles sentimentos mal resolvidos que dentro da conciliação, muitas vezes a gente consegue dissolver tudo isso, né? E resolver mais rápido para que a pessoa possa continuar a vida dela, né? Exatamente. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aberta, tanto para as pessoas das indústrias e das empresas, mas também para os guarulhenses em geral, né? Bom, o meu ditado sempre mais vale um acordo, né, do que uma boa demanda, tá? Isso falando da Câmara de Arbitragem e Mediação aqui, que estamos sendo presenteados na nossa cidade. Quanto à brigada de incêndio, a mensagem com fogo não se brinca, nem de dia, nem de noite. Treinem suas brigadas. Muito bem, muito bem. Agradecemos aqui a doutora Rosilene pela presença de hoje e encerramos mais um Café com a Câmara.